E aí, pessoal, como tem passado esses dias? Espero que vocês estejam bem, no limite do possível. Vocês podem achar que não, mas eu tô com saudade de vocês. Faz tempo que a gente não se vê, e eu não sei quando a gente vai voltar a se ver, com frequência e regularidade, pelo menos, para as nossas aulas. Então, por um tempo, pelo menos, as nossas aulas serão assim, uma exposição dos assuntos que a gente tem que conversar. Vou pedir uns exercícios para vocês fazerem e a gente vai se conversando, né? Porque o tempo está passando e a gente não pode ficar parado. Não chegamos a concluir o nosso primeiro bimestre, por isso a gente vai dar uma corrida com essas aulas agora para poder encerrar a primeira apostila e poder entrar na segunda. As avaliações a gente vê como faz ainda. De qualquer maneira, eu tenho as atividades que vocês me mandaram. Vou pedir algumas outras para vocês fazerem. Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazer uma revisão do que a gente falou até agora, justamente porque faz um tempo que a gente não se fala e eu tenho receio que vocês tenham ignorado tudo que a gente conversou até agora. Então, só para a gente fazer arrematar tudo que a gente viu nesse primeiro bimestre, começamos o ano falando da proclamação da República, da Primeira República no Brasil, depois do Segundo Reinado, lembram? Do Dom Pedro II, que foi de 1840 a 1889, naquelas três fases, naqueles três períodos que o Eduardo sempre fala, sempre acerta quando eu pergunto. Então, tinha os três pilares, né, de sustentação daquele governo, do Império, do Dom Pedro II, que era a Igreja, o Exército e a elite colonial, os produtores de café, principalmente, na época. E eles ruíram um por um, o Império caiu, desabou. E a República foi então proclamada pela figura do Marechal Deodoro da Fonseca, muito embora ele mesmo fosse um monarquista. Mas enfim, as circunstâncias o levaram a proclamar a República e ela guardou o nome dele. Então, a gente sempre vai falar do Marechal Deodoro da Fonseca, que proclamou a República no Brasil em 1889. E então, a gente vai comentar sobre esse primeiro período republicano no Brasil, dividido em algumas etapas também. Os primeiros dois governos foram militares, do Marechal Deodoro da Fonseca e do Floriano Peixoto. Então, a esse primeiro período, a gente vai dar o nome de República da Espada, porque eram governos militares, que foi de 1889 a 1894. Depois disso, a gente vai ter uma sequência de presidentes civis, mas tinha um joguete aí, tinha um conluio entre eles. A gente vai dar o nome a essa segunda fase de República das Oligarquias, e aí ela vai de 1894 a 1930, vai ter um vigor muito maior. E depois dela então vem a Era Vargas, e aí a gente já vai chegando muito mais próximo, vai se acercando dos nossos dias. Enfim, isso a gente vai tratar mais pra frente. Mas então, nessa República das Oligarquias, a gente era vigente o chamado Política dos Governadores, ou também conhecido como Política do Café com Leite, que alternava a presidência entre políticos mineiros e paulistas, que eram os maiores produtores de café e gado, café e leite à época. Então, eles se alternavam na presidência, e isso era possível por causa do coronelismo, que... Vocês lembram da Guarda Nacional, que foi feita lá durante o governo regencial, antes da entrada do Dom Pedro II no poder? Aquela turma da Guarda Nacional, ela não se desmobilizou depois que acabou, ela não se desarmou. Então, os coronéis se mantiveram no poder, então os coronéis da República das Oligarquias são os grandes fazendeiros, os grandes proprietários de terra. Eles têm um poder político e paramilitar que alcança uma grande população no seu entorno. Então, eles estão sempre em conluio, e essas votações elas podem ser muito facilmente manipuladas, porque nesse princípio de república, ou nessa primeira fase, o voto ele não é secreto, ele é aberto. Então, eu sei em quem os meus empregados, os meus subalternos votaram. E se eles não votarem em quem eu indiquei, então a gente tem uma conversa séria, né? Então, a grande parte da população era completamente manipulada por esses coronéis para votar nos seus candidatos. Então, dessa maneira,
estava sempre na presidência um presidente paulista e um mineiro se alternando aí. E aí, ao longo dessa Primeira República, nós tivemos uma série de movimentos de contestação e principalmente 3 de maior monta, movimentos de contestação sociais no meio rural, que a gente trabalhou com maior destaque. Eu até pedi um seminário para vocês sobre eles, sobre Canudos, na Bahia, no Nordeste, Contestado, no Sul, e o Cangaço, no Nordeste também. Nesse início de século XX já, que a gente assistiu à Proclamação da República em 1889, não é? Finzinho do século XIX. Então, dando os primeiros passos no século XX, a gente tem uma industrialização, um desenvolvimento industrial e tecnológico chegando no Brasil com maior ênfase, né? E tem um alcance maior. Ainda que não vá até os rincões do país, até as fazendas mais longínquas, enfim, pelo menos nos centros urbanos mais povoados, mais modernos, a gente tinha já uma industrialização emergente. Aquela primeira tentativa de industrialização do Barão de Mauá durante o Império naufragou, né? Não deu certo. Mas então a gente tem um renascimento dessa industrialização no Brasil, e aí ela vingou. Como a escravidão tinha sido abolida lá em 1888 pela Lei Áurea, e mesmo desde antes disso, desde meados do século XIX, a partir de 1850 mais ou menos, a gente tem aquele incentivo de imigração. Lembram disso? Para usar como mão de obra assalariada no Brasil. E isso gera uma série de outros problemas sociais, né? Porque a mão de obra utilizada para a indústria e mesmo para a lavoura mudou completamente, né? Passou de mãos de pessoas escravizadas para imigrantes europeus. E os antigos escravizados que foram... Aquela antiga mão de obra de pessoas escravizadas que foram libertas pela Lei Áurea de 1888, elas ficaram à míngua, foram deixadas de lado, foram marginalizadas, foram excluídas da sociedade. Não é que, toda hora, vamos libertar os escravizados e para que eles possam participar dessa sociedade. Não. Olha, vocês não são mais escravos, mas de preferência sumam. Se vocês puderem sair desse país para nunca mais voltar, tanto melhor. Era essa a posição dos governantes da época, de todas as pessoas, na realidade, que excluíam sistematicamente o negro da sociedade. Então, bom, a gente cria uma classe social que já começa lá atrás, que tem que batalhar muito para atingir um mínimo de dignidade humana. Então, nesse contexto de industrialização das cidades, a principal mão de obra utilizada é livre de imigrantes europeus. Enfim, a gente tem o desenvolvimento de várias cidades e por causa do desenvolvimento das cidades, por causa da industrialização, a gente tem o início de um movimento operário também no Brasil. Essa classe trabalhadora se articulando para se levantar contra os desmandos das autoridades, que são frequentes e são muito comuns. No campo da arte e da cultura, a gente teve ainda a Semana de Arte Moderna de 1922, em São Paulo. E aí é importante salientar, é importante prestar atenção que em 1922 a gente já passou pela Primeira Guerra. A Primeira Guerra foi de 1914 a 1918, né? Em 1922 a gente está se recuperando da ressaca da Primeira Guerra, que foi um choque, foi um abalo para o mundo inteiro. Então, nesse momento, nessa década de 20, os Estados Unidos estão num esplendor completo, porque lucraram um absurdo com a Primeira Guerra, eles saíram muito bem nesse rolê. E o Brasil, ele está passando por um momento que, na realidade, ele apoiou os vencedores, né? Então, ele estava do lado dos vencedores também. E ele estava num momento de formação da sua entidade como brasileiro. O perfil do brasileiro está se formando, tem uma tentativa de construção da nacionalidade brasileira, e essa Semana de Arte foi muito importante para isso, que estava tentando reinventar o que é ser brasileiro e deixar os antigos preconceitos para trás, adentrando nesse novo mundo. Então,
isso encerra o que a gente conversou de Primeira República. A gente vai retornar tudo isso mais pra frente, vai buscar essa Primeira República onde a gente deixou e vai continuar seguindo os passos quando a gente tornar a falar do Brasil de novo.